Bom dia, pessoal. Então, a gente está aqui mais uma sessão do GFIL com o professor doutor da TFR, professor Ivo Pereira de Queiroz. Participa aí do movimento negro unificado no Brasil e já tem aí toda uma história essa questão da marginalização do negro no Brasil, né? Teve muitos professores que colaboraram com eles nesse sentido, assim, nessa ideia de defender. E realmente ele vai defender, vai tratar dessa ideia de combater mesmo essa violência aqui no Brasil. Né? Ele estudou na PUC, né? Teve uns trabalhos na PUC, na Tecnológica também, né? Fez mestrado e doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E a gente vai ter hoje trazer à tona mesmo essa questão que é pouco tratada aí no Brasil. Quero agradecer a gentileza do convite e reafirmar aí minha alegria de estar aqui com os novos amigos e o Geraldo, que é companheiro de juventude. Temos muitas jornadas, muitos enfrentamentos, boas lembranças, né, Geraldo? Muitas lutas. Parece um saco sem fundo. A gente nunca termina de enfrentar esses inimigos históricos. E agora, no momento que eu vivencio, o foco dos meus interesses é pensar um pouco, de um ponto de vista filosófico, a luta do povo negro para configurar um espaço de ressurreição da sua condição ontológica, do seu ser. Acho que esse é o grande embate que nós temos, porque o projeto que os colonizadores implantaram, fabricar as Américas, fabricar o Brasil, ele foi um projeto que, ao edificar toda a condição de progresso e avanços dos europeus, ele fez um jogo igual e contrário, por exemplo, em relação aos nativos, aos povos originários das Américas e aos africanos. Hoje, uma distinção que eu vejo importante quando se vai pensar filosofia africana, história africana, contribuições culturais, realizações do povo negro, algumas distinções, alguns cuidados técnicos me parece que fazem parte assim, dos preliminares. Há uma tendência de olhar, não diria nem bem uma tendência, é a condição do nosso olhar, a qualidade da lente que se interpõe entre nós e o mundo africano, tanto aqui quanto no continente africano, que é a marca colonial, os pressupostos coloniais. Isso entrou nas mentes, entrou nos corações, é o nosso filtro de recepção do mundo negro. Então, o cuidado da pessoa que, ao fazer isso, faz com a honestidade, da crítica, da responsabilidade pelo ser humano, essa distinção é importante porque, via de regra, se banaliza, se folcloriza, se zoomorfiza o negro, e até pessoa ilustrada, pessoa que está na ponta assim, do movimento que a gente pensa que poderia ser na linha da emancipação, vai lá na África e diz: puxa, é tão limpinho que nem parece a África. Nossa. Nós ouvimos aí pouco tempo atrás. Então, o perigo de ver o mundo africano como exótico, como uma coisa... esses cuidados aí são importantes. Porque se nós formos fazer um balanço, o princípio é o mesmo cérebro que meu filho tem, que a tua filha, enfim, ele já estava pronto alguns milhares de anos lá na África, onde os nossos ancestrais surgiram. É o mesmo. No entanto, foram produzidos discursos, lâminas que foram revestindo o mundo africano com declarações tais que isso aí
desapareceu da percepção das pessoas, e aí as pessoas não entendem que os negros são absolutamente capazes de gerar filosofia, química, qualquer forma de conhecimento que a gente hoje tem no mundo ocidental. Os africanos com o mesmo potencial. Então, as condições históricas ajudam a entender divergências. Uma delas é a ação colonial, sequestrando milhões de homens e mulheres durante séculos para fazer as Américas, provocou uma devastação lá na terra originária dos africanos. E essa África esgarçada, empobrecida, de gente que passa fome, de guerras, de situações complexas, grande parte disso está diretamente vinculado ao efeito pernicioso dos colonos, dos exploradores europeus, capital, interesse capitalista sangrando a África. Então, hoje há uma demanda pesada no campo filosófico, tanto que um padre espanhol, filósofo, chamado Fernando Montoya, ele escreveu um livro de filosofia, de introdução à filosofia africana, e ele mencionou no próprio título do livro que a filosofia africana como cogito da sobrevivência, justificando que os africanos na contemporaneidade se viram na necessidade de lançar mão do estudo filosófico mais no sentido formal para tentar recompor uma ontologia destruída pelo colonialismo, a inessencialização dos negros africanos. Então, esse é um aspecto assim, que faz parte desses preliminares. O nosso medo, eu falo nosso porque tem um companheiro cabo-verdiano que trabalha no Rio Grande do Sul, e há um bom tempo atrás ele me falou que estava cansado e decepcionado de se apresentar para fazer alguma reflexão em ambiente universitário. Porque, primeiro, as pessoas têm uma grande dificuldade de aguentar a narrativa do que foi a evidência, a violência de todo o processo histórico. Normalmente, em ambientes de docentes, as pessoas elas ficam 20 minutos com uma relativa, digamos, um relativo controle emocional. Depois as pessoas elas ficam inquietas e parte delas acabam se ausentando do ambiente, porque são imagens muito duras. Eu acho que as pessoas não aguentam e, enfim, há uma resistência. E o Brasil se acomodou nesse aspecto, evitando estabelecer esse tipo de debate. Nós não fizemos esse debate, ainda é muito pequeno o que tem sido feito até agora. Com toda a produção literária que tem aí, com as ações dos artistas, dos intelectuais, né? As obras, tanto no cinema, a presença dos negros na música, na televisão, novelas, temos artistas importantes, cinema, tudo. Mas ainda assim, pelo volume dos séculos de ação, de desconstrução da dignidade humana dessas multidões, dessas pessoas, é muito pouco que está sendo feito. Por isso, o Brasil, ele tradicionalmente é marcado pelo silêncio a respeito do debate racial. E eu interpreto que o tema ele deve ser explorado com a maior serenidade, daquilo que a gente vivencia. Nós não temos por princípio insuflar na juventude, por exemplo, o espírito de revanchismo, de ódio aos brancos, essas coisas não funcionam. Eu prefiro pensar assim: os brancos são nossos irmãos que estão equivocados e precisam ser ajudados, porque ao desumanizar o negro, ele também se desumaniza. O branco também se desumaniza, ele perde a perspectiva da sua própria ontologia. Então, nesse quadro aqui que fica a possibilidade de colocar o tema do estudo filosófico, né? O que deveríamos considerar, digamos, como pressuposto, ou como conjunto de pressupostos para estudarmos a filosofia africana. Alguns preliminares, alguns pressupostos. Primeiro,
De que África nós estamos falando? Poderíamos pensar numa África ancestral, poderíamos pensar numa África colonial, numa África do processo contemporâneo, e a África descolonizada, aparentemente, pelo menos do ponto de vista formal, e a África utópica. Pessoalmente, eu gosto muito da última, de projetar uma África utópica que ela vai além dos lugares geográficos. Podemos pensar uma África em qualquer canto do mundo. E a partir desse horizonte, dessas distinções da África, as pessoas, ingenuamente, no cotidiano, confundem a África, por exemplo, com a África do Sul. Um pequeno país. Se a gente pega o Brasil, que é o 6º maior país em extensão no planeta, nós teríamos no continente africano lugar para colocar 3 vezes o mapa do Brasil e sobraria um pedação. São mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 30 milhões. 50 e tantos países. E de lá, só no caso do Brasil, o Darcy Ribeiro diz que foram consumidas 12 milhões de vidas. Sendo que daquelas vidas que foram sequestradas lá, foram capturadas e tal, desses 12 milhões teriam sobrevivido em torno de 4 milhões que foram os que efetivamente chegaram aqui. Hoje, o Brasil tem a 2ª maior concentração de negros no mundo enquanto país, só perdendo para a Nigéria. Então, pensar a filosofia africana, alguns autores dizem que a filosofia africana diz respeito aos africanos que estão no continente. Mas eu tenho certeza que eu tenho primos lá, que eu tenho tias. Então, o que é africano? E essa pertença, essa identificação, essa relação. Dali a gente fala em afrodiáspora, ou seja, os africanos que estão na dispersão mundo afora. E aí, no caso da filosofia africana, alguns chegam a fazer distinção, como a gente fez no congresso da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, um GT de filosofia africana e afrodiaspórica. Porque os problemas que a gente tem na condição de negros na diáspora apresentam distinções em relação aos problemas que os nossos parentes têm lá no continente. Então, algumas perspectivas podem sofrer alterações em função do complexo histórico local. Mas, ainda assim, existem elementos fundantes que nos unem profundamente, do ponto de vista da cultura, do legado que foi disseminado no meio do nosso povo aqui. E que pega e atinge e forma também as mentes das pessoas que não são negras. Então, o Brasil é um Brasil africanizado, tremendamente africanizado, no modo de trabalhar, de pensar, de brincar, de cantar, de rezar. E isso atinge quem não é negro. Não tem como. Há uma diria o Boff, uma inter-retro-dependência, enfim, penetrabilidade mútua, No caso da filosofia africana, nós tivemos um aspecto que foi plantado por autores europeus clássicos, Hegel, Kant, Hume, Montesquieu e muitos outros, que produziram declarações a respeito da África, dos africanos. Hegel é um dos mais consagrados ali, Ele diz que a África não tem cultura, não tem história. Alguns negam aos africanos a possibilidade de terem o dom da racionalidade, da capacidade intelectual. Eles não têm inteligência. Então, a partir da construção desses discursos, sobretudo desse espírito iluminista, que foi feito, foi consagrado em livros, isso acabou gerando um trava-mundo, um trava-línguas terrível para o povo negro. Porque nós temos que bater de frente com as representações que esses autores criaram. Aqui na UFPR temos o Pedro fazendo trabalho de mestrado, uma orientação
do... Marco Valentim, professor Marco Antônio. Ele já havia feito a monografia sobre o Kant, examinando escritos de Kant, onde ele é especificamente racista. E no mestrado ele está prosseguindo nessa pesquisa. Eu estive na banca do Pedro, o Pedro foi aprovado com nota máxima e foi elogiado, incentivado para que ele avançasse nesse levantamento. Kant, o sagrado Kant, o São Kant, o pessoal fala assim, a filosofia, o estudo, para quem está na graduação em filosofia, no caso ocidental, está dispensado de estudar Kant todo o aluno que nasceu antes dele, porque a produção teórica do Kant, ela redefiniu os rumos dos estudos filosóficos, né, para sempre. No entanto, tem essa marca lá, que o pessoal tenta trabalhar com o zíper fechado. Aí o Pedro está abrindo esse zíper, deixa o Kant falar também as bestagens racistas dele. E com esses autores falando essas coisas, o peso que isso representa na hora de você dizer de filosofia africana, mas eles têm... Eu fui convidado esses dias, cara, eu estou morrendo de medo, eu aceitei, eu não me corrijo. Aceitei participar de um debate e fazer uma reflexão sobre filosofia africana para um grupo de pessoas que me preocupa tremendamente por conta de algumas manifestações alguns preliminares das pessoas curiosas, mas a curiosidade me lembrava muito a curiosidade lá nos circos europeus com aquela mulher, o Hottentots, lá que eles levavam para a exposição pública pelo exotismo da figura, entendeu? É uma coisa preocupante, né? A filosofia africana parece como se fosse assim, mas eles são realmente capazes de fazer isso? Eles podem? O que será que tem lá? E aí, na hora que nós vamos fazer os levantamentos, eu mostrei naquele polígrafo que eu compartilhei com vocês, um autor chamado Eugène Ondó, é um professor nascido na Guiné Equatorial, se não me engano, e ele trabalha na Espanha, esteve trabalhando nos Estados Unidos também, é um doutor filósofo, com muitos livros, e ele estuda fortemente a cultura africana e o ponto de vista filosófico. E no levantamento que ele reuniu nesse livro aqui, o Ondó, ele busca um apoio forte no Cheikh Anta Diop, que foi um pesquisador oriundo do Senegal, que fez um trabalho tremendo. O Anta Diop tinha vários livros, vários títulos de doutoramento, e ele condensou todo o potencial das suas habilidades intelectuais e operacionais e foi para o Egito e reeditou, no meu entendimento, a declaração feita a Champollion, que o Champollion fez o Egito falar, supostamente quando ele achou a tal escrita em vários idiomas, e a partir dali ele inferiu e decodificou os hieróglifos durante uma das campanhas do Napoleão. Então o Champollion fez o Egito falar, os europeus passaram a traduzir os hieróglifos e é isso que eles escrevem. E o Cheikh Anta Diop voltou ao Egito com uma profundidade tremenda com suas equipes de levantamento, e ele trouxe revelações impressionantes sobre o Velho Egito. Então, no nosso texto, eu coloquei lá que o Egito precede, para falar em filosofia africana, e precede de um modo surpreendente. Eu recebi esses dias lá numa editora um livro escrito por dois amigos, livro de filosofia, introdução para ensino médio, graduação. E aí eles começam falando do movimento grego, aquela efervescência no século VII, no sexto, VII, onde aparece Tales de Mileto, e aí toda a história dos filósofos pré-socráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles. Então são nossos amigos de tempo de moleque, né, Geraldo? Os nossos companheiros, eles fazem parte do
da nossa formação. A gente teve que lidar com esse povo aí. Tudo é água, depois é o ar, é o ápero, mil coisas que aqueles homens formularam. Então, Ondó, a partir do levantamento do Sheikh Anta Diop, Ondó, ele vai ao Egito do ponto de vista filosófico, procurando saber quem eram esses egípcios e estabelecendo uma conexão entre egípcios e gregos. Rapaz, que negócio maravilhoso! Tem o outro lado do filme, rapaz. O que eles encontraram. Primeira narrativa, o Egito, que se unifica lá pelo quarto milênio, quinto milênio antes de Cristo, e vem até o século VI, até Alexandre, né? Século IV antes de Cristo. Esses milênios de ação da cultura egípcia ali, bebendo as vantagens, os benefícios da água que chegava lá do Rio Nilo, eram populações constituídas de gente preta. Os próprios gregos usam termos que traduzidos significam os homens da pele escura, do rosto escuro. Não tem nada a ver com Liz Taylor, entendeu? Aquele negócio que Hollywood e tal fantasiou. O Egito, na maior parte do tempo, e assim, com exemplos, por exemplo, no caso, um determinado faraó, o rosto dele lá que está representado na pirâmide, etc., ele está diretamente associado a um perfil fenotípico, uma aparência, uma estrutura de rosto de gente da Nigéria, ou então do Senegal, ou do Ghana, ou do Sudão, em vários momentos, porque o Egito passou a ser um ponto de interesse. Quando o Saara se avolumou, as populações nascidas na origem dos lagos se sentiram mais confortáveis nas margens do rio, foram seguindo até chegar no delta. E ali os grupos foram se acomodando, etc. Gerou aquela civilização espantosa, composta de gente negra. E os gregos se deram super bem com esses caras. Pitágoras ficou uns 22 anos estagiando lá com os sacerdotes egípcios, aprendeu o idioma, tinha um imenso apreço e respeito pelos egípcios. O Platão teria ficado uns 13 anos perambulando pelo Egito, conversando com os caras. Citou Aristóteles. Uma lista deles: Homero, Tales de Mileto, Heródoto, que é o pai da história, os teatrólogos, acho que Ésquilo. Esse pessoal perambulou, circulou pelo Egito, eles iam lá, inclusive o modo de fazer o ensino filosófico grego imitava o estilo como os sacerdotes egípcios cuidavam dos discípulos, a Academia do Platão, o sistema do Liceu, ou então como chama lá, de Pitágoras, a confraria do Pitágoras, era muito similar aos pacotes, aos estilos de trabalho dos sacerdotes egípcios, onde eles fizeram os estudos. Euclides na matemática. Aí eles foram avançando e identificaram que outros povos espalhados pelo continente, a África Negra, teve povo lá que era muito habilidoso, desenvolveu fundamentos matemáticos que chegaram ao Egito. Metafísica, narrativas que chegaram ao Egito. E os gregos absorveram isso pesadamente. Então, o Ondó até faz uma reclamação. Deixa eu passar aqui para os meninos darem uma olhada. O Ondó fez uma reclamação com Pitágoras. Pitágoras deveria ter explicado que o teorema famoso é egípcio. Então tem teorias, por exemplo, lá de Demócrito. Aí ele faz um apontamento. Esse fundamento que Demócrito ele divulgou, ele tinha sido estruturado no Egito uns 2000 e poucos anos antes do Império, do Demócrito. Então o Egito foi uma usina, revolução tecnológica, científica de todos os níveis. Eles experimentaram, anteciparam, além de fazer cerveja. Devia ser uma delícia, aquele calorzão, os caras bebendo cerveja, vinho, eram alegres, brincavam. A tecnologia do regadio, que Darcy Ribeiro retrata nos livros,
onde eles fazem todo um aproveitamento das águas, das cheias do rio, para poder estabelecer as condições de funcionalidade do diálogo com a temperatura, etc., para gerar as plantações e fazer a fertilidade dos terrenos. Né? Tanto que Heródoto descreve aqui o Egito é uma dádiva do Nilo. É uma dádiva do Nilo mediada pela capacidade de racionalizadora dos usuários que estabeleceram tecnologias para fazer essa água aguentar um período de plantio até a safra. E com o processo da mumificação, particularmente, por conta do fundamento religioso, de acreditar na ressurreição, os egípcios eles acabaram desenvolvendo um grande conhecimento da anatomia humana. Eles tinham que esvaziar o crânio, eles tinham que esvaziar as vísceras, então eles passaram a desenvolver saberes profundos sobre a anatomia e começaram a ter uma capacidade de desenvolver processos para exercício das curas, né, do tratamento de pessoas com lesões, com afecções diversas, medicamentos, até falam que a aspirina, eles já tinham conhecimento da aspirina, e aí vai. Então, com esses aspectos, os gregos dizem lá na narrativa que os sacerdotes egípcios chegavam a dizer que os gregos eram crianças, por conta deles não terem passado. Os gregos eram grupos que estavam se consolidando ali na Península Balcânica, atravessavam o Egeu, chegavam até o Egito, e é onde eles iam lá com os velhos, então conta para nós, eram bons observadores. Apesar que algumas narrativas que Platão faz, os críticos dizem que ele não entendeu direito como os certos sacerdotes tinham exposto. Isso aí a gente encontra no Platão, no Timeu, no Crítias, diversos aspectos ali, até eu estava olhando num desses textos do Platão, ele fazendo menção específica de um aprendizado lá no Egito, tal, que os fulanos, e ele discorre uma teoria trazida do Egito. Então tem algumas coisas dessas que o Platão relata, que os críticos dizem, olha, ele deixou escapar um detalhe ali, criou uma figura, acho que na narrativa da construção do universo, quando fala do demiurgo, há uma reclamação que o Platão não teria sido um observador atento do que os velhos falaram para ele lá no Egito. De qualquer modo, o que está posto atrás disso aí é a tese seguinte: os gregos desenvolveram a filosofia a partir do intenso diálogo que eles mantiveram com o Egito, onde eles aprenderam as bases dessa atividade. Portanto, a origem da filosofia, historicamente falando, é atribuída por essas pesquisas aos velhos pretos do Egito. A gente vai falar disso nas nossas salas de história da filosofia antiga e tal, não sei o quê. Já sabe que vai ter o maior problema. Ter os maiores problemas. A gente vai fazer uma pesquisa e apresenta, não uma pesquisa, um intelectual negro, tem que criar uma figura. Eu me lembro que quando eu apresentei o projeto de doutoramento, queria estudar Franz Fanon. Aí fizemos uma estratégia de associar um aspecto, não lembro qual lá da formulação desse autor, que é um caribenho, negro caribenho, que estudou na França e foi militante revolucionário na África, onde ele escreveu coisas fortes contra o colonialismo. Como é estudar esse cara numa instituição marcada pelo estilo ocidental de pensar e ser? Aí criamos uma estratagema, vamos fazer uma conexão com Foucault para ver uma interface, não sei o que lá, e passou. Então isso foi me atormentando até a banca de qualificação. Aí quando chegou na qualificação, o professor examinador, que é especialista em Foucault, ele mesmo, a partir do material que estava colecionado, ele deu uma declaração. Disse, olha, o Foucault não tem nada a ver com esse trabalho aqui, tem que sair daqui. O Fanon não precisa de andaime, ele vai sozinho. Então, esse horizonte de Marco, o Abel está fazendo pesquisa sobre Marco Antônio, sobre o Franz Fanon, mas no projeto dele tem o Sartre, entendeu? Que é o europeu, para dar
guarda-chuva para não passar sorrateira numa banca. Só que o Abel está no nosso grupo também, mas ele não participou ainda de uma reunião específica. Mas já falaram para ele abandonar o Sartre também. Vai ter que sair. O Fanon tem vida própria. Então, por esse aspecto aí, a academia ela segue um cânon europeu, eurocêntrico, eurocentrado, e esse cânon ele nos causa esses problemas, porque o negro não é visto como capaz de racionalidade. Os grandes temas metafísicos foram levantados pelos negros, cara. Ética, certo? E tem, eram 10 minutos, meu Deus. Vou finalizar aqui para depois vocês falarem. Vou fazer um exemplo aqui de 2 conceitos que circulam na África e no Brasil. 2 conceitos. Um deles é muito conhecido nosso pelo nome, pela praxis, não sei. O conceito de axé. A gente escuta pela palavra axé. Eu escrevi um texto, educar para o axé, educação para o axé, algo assim, na época que eu trabalhava na PUC. E havia um congresso na Bahia, eu me interessei para estar por lá, e apresentei à minha chefia pedido de apoio para apresentar esse trabalho. Então, depois que o colegiado lá se reuniu, as pessoas que mandavam, uma das companheiras que estava lá tinha sido nossa professora, veio toda feliz para me dizer que ela argumentou a favor do meu trabalho e tal, e que havia sido aprovado. Era Neuza? Não era Neuza, acho que era Marília. Marilda. E ele fez um argumento, assim, acho, dizendo que o nome do trabalho, né, Educação para o Axé, é isso mesmo, essa garotada tem que brincar, tem que dançar, tem que, e tal, então é importante fazer isso aí, vai lá e apresenta o trabalho. Eu não falei nada, cara. A ideia de axé, do ponto de vista da dança da garrafa, daquilo que foi feito pela mídia, indústria cultural, Daniela Mercury, aquele povo lá, segundo o pessoal que eu conheço, assim, ligado ao candomblé tradicional, eu já ouvi gente dizer o seguinte: esse povo merecia ser processado. Merecia ser processado pela descaracterização. A apropriação de um conceito ligado ao sagrado para fazer dinheiro, né? Porque se você pega, tem um livro chamado Os Nagô e a Morte, que é um trabalho de etnofilosofia, escrito por uma mulher nascida na Argentina, que foi esposa de um dos mais célebres sacerdotes do candomblé baiano, que era o mestre Didi, Joana Elbain Santos. Ela escreveu Os Nagô e a Morte, é um livro publicado na editora Vozes, um clássico. Ficou vários anos, ela passou do tempo porque ela ia para a África, fazia trabalho nos terreiros, ia para a França, ficou triangulando muito tempo. Livrão. E ali, num dado momento, ela expõe o conceito de axé, que é o conceito central na cultura do povo Nagô, que fala o idioma Yorubá. Então, os Nagô chegaram no Brasil mais ou menos aí no último século antes de terminar a escravidão. E eles ficaram fortemente concentrados em Salvador e Recife. Depois as circulações mais pesadamente ali. E quando Isabel assinou em maio lá aquela lei, essa gente se viu desprendida dos compromissos do cativeiro criminoso e próximas umas das outras. Então acabou acontecendo uma preservação de muitos elementos das culturas que eles tinham trazido. Idioma, tem gente que aprende a falar o idioma Nagô na comunidade do candomblé, no terreiro. É muito interessante. Eu estive num terreiro em Aracaju, que é originário de alguém que frequentava um terreiro em Salvador, e eu participei lá no momento de uma situação que a gente estava preparando
uma festa, então limpa a galinha, lava a louça e tal, as pessoas debaixo de um telhado lá conversando, contando histórias dos orixás, e a maior parte do tempo falavam em idioma Nagô, que é o Yorubá. Aí tinha um amigo do lado e ia traduzindo para mim, palavras. As crianças aprendem assim. Então, no idioma deles, na língua, no candomblé, que é feito lá no Instituto de Salvador, essa expressão axé é muito poderosa. E axé significa uma energia, uma força vitalizadora, que é o sentido de tudo. Então, no candomblé, a sacerdotisa ou sacerdote é a pessoa que assenta o axé. Ela recebe o axé dos seus ancestrais, das pessoas que a constituem, quando ela é consagrada às entidades do complexo do candomblé. Então ela é feita no santo, como se diz, é consagrado. Imagina, o cristão é batizado, a criança, a mulher, o adulto, enfim, ele é feito no santo, ele é iniciado. E passa um longo tempo, são vários anos da formação. E a formação, sobretudo naquele estilo africano da oralidade. O mestre faz para eu ver, e eu faço para aprender. Então vai fazer uma comida, como é que é o jeito de cortar aquela comida? Não é uma coisa, não tem muitas coisas que se fazem no candomblé que não funcionam com máquinas, é na mão. Porque, por exemplo, tem um determinado prato que é feito com quiabo. E aí alguém queria cortar o quiabo de tradição de restaurante. Eu disse, não, se você faz isso aí, você acaba rápido, mas como é que você vai conversar com o seu orixá? Porque enquanto você vai criando a sua dimensão de abertura ao mistério, quando você faz na intensidade de cada passo indivíduo. E o axé, ele é assentado, ele é comunicado às pessoas, e as pessoas aprendem que tudo tem seu axé. O axé das pedras, o axé da casa, o axé das plantas, o axé das águas, de tudo. A natureza toda, o axé. Por isso o axé tem cor, tem o axé branco, o axé preto, o axé vermelho, o axé verde. Axé branco, se não estou lembrando mal, corresponde a todas as secreções ou todas as substâncias que se associam à fertilidade dos bichos, dos humanos ou das plantas. Então, a ideia de axé, o axé é recebido e ele pode ser multiplicado. E no fundo, o axé ele se manifesta nas atitudes de relação, a eticidade da comunidade. Exemplo, na comunidade negra precede o mais velho, mas há uma grande importância da criança e a relevância da mulher. As pessoas numa comunidade são o que é de mais valioso. O axé ele se manifesta no modo como as pessoas estão no complexo, em que isso passa a ser o cotidiano, vai ser sempre lembrado: o respeito aos velhos, cuidado com as crianças, a reverência às mulheres, são donas do mistério da vida, está nelas. E as formas do estar no dia a dia é perpassada por essa sensibilidade do respeito à natureza, da valorização da palavra, da fala, do ouvir o que o outro fala. Esse conjunto de situações é a relação centrada no axé. E aí, para simplificar e dizer para as pessoas em uma imagem o que poderíamos fantasiar, pensando o sentido espiritual do axé, eu usava uma coisa assim, uma sala de aula com 50 alunos. Como é que eu vou explicar isso? Sim. Imaginem você e sua mãe, tudo que há de valioso entre você e ela, o seu sentimento, o sentimento de você e sua mãe. Não dá nem para falar, não é verdade? Sim. Duvido que alguém seja diferente de você e sua mãe. Todo mundo tem essa energia poderosa de amor, de bondade, de ternura, de graça com a mãe. Mas vamos imaginar que nós conseguíssemos recuperar todas essas forças de bondades intensas de mãe e filho, e pegássemos da cidade como se fosse num balão e fizéssemos disso uma nuvem, e todas essas forças, essas intensidades se chocando como elétrons, produzindo relâmpagos de alegrias, despencando uma chuva total de tudo o que significa a relação de mães e filhos nesse mundo. Nós teríamos uma chuva de bondade em grau máximo.
o amor em estado líquido puro, né? Perfeito. Né? Você axé é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, a partir dessa compreensão do mundo pela benevolência, por saberem no modo como eles entendem o estar no mundo, tudo isso deriva de uma bondade transcendental que cria tudo, o universo e os humanos no universo, uma divindade sumamente boa que gera as pessoas para serem felizes. As formas de interação são marcadas por esse fundamento. E as filosofias africanas, elas derivam desse a priori. Nenhum africano tem vergonha de ser crente, ou seja, de admitir um transcendente, uma divindade, as divindades, se relacionar com elas, e a partir dessa certeza estabelecer os seus passos no mundo. Por isso são povos que, apesar de tudo, cultivam uma imensa alegria, um otimismo, uma esperança, uma jovialidade, né, existencial intensa. Esse é um conceito. O segundo é o conceito que ele foi divulgado a partir do que se encontrou na África do Sul, sobretudo no momento que Mandela foi solto, e aí tinha a política da reedificação da África do Sul. Havia a expectativa do revide, e com a intervenção do bispo Tutu e outras lideranças, eles acabaram puxando para a pauta um fundamento cultural do povo Zulu que vive na região, mas não é só do Zulu. O Zulu, no caso deles ali, porque é bem específico, né? E eles tinham isso muito presentes, então acabaram colocando como um complexo de contribuição na pauta nacional, o conceito de Ubuntu, que depois foi apropriado ali pelo pessoal da informática e inserido como sistema operacional Linux. Um dos nomes que aparece, Ubuntu. Na concepção de Ubuntu, o que eles estão sugerindo a compreensão dos Zulus, que uma pessoa, ela é uma pessoa através de outras pessoas. É impossível pensar num gerado sem as pessoas que constituem o complexo de relações. E as pessoas que constituem esse complexo de relações, além de seus ancestrais, são os seus amigos, seus vizinhos, a sua comunidade, suas filhas, seus filhos, os netos, etc., os amigos, os vizinhos. E na natureza, aquele rio, aquela árvore, aquele pinheiro, entendeu? Aquele galinheiro lá na chácara, aquele mato. Ou seja, eles, o meu estar no mundo, as coisas do mundo fazem parte do meu. Eu até levantei numa discussão recente uma pergunta para um especialista em rádio, que estava fazendo uma bela exposição. Eu perguntei a ele, mas eu não achei que a gente não entrou em sintonia com a pergunta. Me parece que a possibilidade do discurso do Hayek se deve a um fundamento, aparentou ali, que os europeus, fundamentalmente, no modo como se posicionam para lidar com a realidade, eles estabelecem dois fundamentos imexíveis. A precedência do eu, há um culto da subjetividade, e um segundo, entre o sujeito e o objeto, a relação é de oposição, é o sujeito contra o objeto. Daí ele se sente autorizado a atacar a natureza, atacar o meio. Por isso ele desmata, por isso ele garimpa e joga mercúrio, porque ele está numa relação de oposição em função de atender às demandas narcísicas do seu ego. Do ponto de vista das narrativas transcendentais dos africanos, que depois se materializam nas formas de convivência, isso não funciona. No candomblé não se tira uma folha de uma planta sem pedir licença para as entidades. Não se tira, não se joga nada na água sem pedir licença.
Então há uma simbiose das pessoas com a natureza, um espírito. Você vê, ele vai fazer uma festa no terreiro de Candomblé, tem muita comida, tudo termina em comida, tem que comer, entendeu? Chega uma hora o AG1, uma refeição, beber, comer e tal. E aí, porque o gesto da alimentação digamos, é a confissão do propósito de renovar a vida, fortalecer o axé vital. E aí, antes de fazer isso, alguém do culto, do complexo, da expressão daquela fé, recolhe uma porção, a primeira porção do alimento, e vai colocar no chão em algum lugar, no pé de alguma planta. Coloca lá no mato. Todas as casas fazem isso. Todas. Então, existem várias discussões a respeito. Uma delas, que está sendo levantada agora, eu vi isso esses dias lá na Bahia, é que estão falando da tese de que durante o processo do cativeiro criminoso, muitos homens e mulheres estavam em processo de fuga, e aquele AG1 colocado no mato poderia ser uma forma de solidariedade aos que estavam na resistência, para que eles tivessem uma comida em algumas circunstâncias. Mas independentemente disso, antecedendo a isso, essa prática já é feita porque a terra é um vivente que precisa de alimento. Então há um fundamento ali de dizer por esse gesto que as pessoas são responsáveis pela terra, que é o grande barato das engenharias e tal, com a discussão de sustentabilidade, e que a racionalização ocidental não resolve. Não resolve. Se resolvesse, nós teríamos ainda o Rio Doce funcionando, né? Então, por esse aspecto, a filosofia Ubuntu, ela é considerada a filosofia e a ética africana originárias. Essa filosofia da misericórdia, da bondade, do perdão, da relação com o vizinho, do estar de bem com as pessoas, não tem sentido eu estar contente e meu vizinho triste. Eu preciso fazer alguma coisa para ele recuperar a alegria. Isso é fundamental na visão do Ubuntu. Então, por esse aspecto, esse conceito, ele se espalha pela África, ganha nomes diferentes, lugares diferentes e expressões diferentes. E os negros africanos que vieram ao Brasil trouxeram o Ubuntu para cá. Então, a gente olhando na nossa cultura, nós vamos encontrar o Ubuntu brasileiro em diversas configurações, mas ele está lá presente, por exemplo, nos quilombos, a solidariedade pela resistência, foi histórico, Clóvis Moura difundiu isso aí o tempo todo. O Ubuntu brasileiro está presente nas irmandades religiosas, lá em Salvador, na irmandade lá na frente da Fundação Casa Jorge Amado, na igreja do Rosário dos Pretos. Eles me contavam que durante a Revolução dos Malês, os malês eram muçulmanos, pretos, estavam lá em Salvador e organizaram uma insurreição pesada. E no complexo deles, aí tem a igreja, e na parte dos fundos eles têm um quintalzinho, onde tem uma parte lá que é cemitério, uma cantina e tal, e é um lugar que não tem cimento nem grama, eles precisam de ter chão para pisar na terra, né? Uma mangueira enorme. E aí os malês, alguns deles estavam ali protegidos, são muçulmanos, mas eles são sobretudo nossos irmãos. Dentro daquele espaço, a regra era e permanece a seguinte: aqui dentro não tem senhor, não tem escravo, aqui só tem irmãs e irmãos. Então, às vezes, o senhor de engenho, dono de escravaria, etc., quando entrava lá, tinha que tratar aquela gente como suas irmãs e seus irmãos. Não tem nada de precedente aqui de mandar, desmandar e bater em ninguém. E os malês escondidos lá eram alvo de suspeitos, a polícia estava na repressão atrás deles, e foram lá. Mas a turma de lá estava fazendo uma comida, um tacho, um panelão enorme lá fervendo, ia ter um feijão, e o pessoal foi fazer a vistoria. Então eles souberam que seria feita essa vistoria, essa visita de apreensão de gente. Aí tacaram miúdos suínos lá, toicinho, pedaços jogaram no feijão,
chegaram as autoridades, deram uma olhada naquele panelão lá e tá aqueles pedaços de suíno flutuando lá e tal, borbulhando junto com aquela água. Aqui não tem malê, não, vamos embora. Porque os muçulmanos não comem carne suína. Então, se tem comida e vai ter suínos, eles não estão aqui. Então, vamos embora. Aí eu perguntava, mas eles estavam? Claro que estavam. Claro que estavam. Origem da feijoada. Então, a ideia do Ubuntu brasileiro, ele está no quilombismo, nesse movimento de solidariedade pela vida e liberdade, está presente nas irmandades religiosas, está presente na capoeira, presente no monossamba, no movimento negro, na luta das mulheres negras, assim. Aí alguém diz, mas isso não é filosofia, isso é etno, não sei o que, isso é cultura. Entendeu? Aí a gente olha e dá risada. Fazer o quê? Olhar ocidental para o ocidental isso não vale nada. Não vale nada. Alguém poderia perguntar assim, e contemporaneamente, como é que está sendo a coisa? No texto que vocês viram lá, tem uma alerta de um padre do Congo, da República Democrática do Congo, Inácio Marcelo Tchamalango Ntumba. Eu tive a felicidade de conhecer recentemente um sujeito que foi aluno dele, e eu sabia que ele tinha uma produção filosófica importante. Ele tem doutorado em filosofia, trabalha lá numa paróquia, um diocesano, e produz muita coisa. Então esse amigo que trabalha na Unilab, o Basileiro Malumalo, ele falou muito desse professor, falou assim que pretende traduzir para português a obra dele. E um dos trabalhos do Ntumba é o que ele chamou de filosofia do nós. Um negócio maravilhoso, o nome, mano. Olha o nome, que legal. Ele fala assim, nem Habermas abandonou o princípio da subjetividade na sua formulação, apesar de falar de razão comunicativa. E desde o começo lá, o Ocidente faz filosofia centrada no eu. Descartes, então, é o supra-sumo. E Habermas mantém essa tese ali quando ele fala da interatividade dialógica e tal, mas o eu está lá. Assim, na África não funciona, que o princípio da comunidade precede. Então, se for falar em filosofia entre nós, é a filosofia do nós. E esse camarada coloca uma ideia, uma distinção entre da filosofia. Ele fala, nós podemos falar de uma filosofia tradicional, filosofia africana tradicional, que vem naquele complexo que lembra a síntese que aconteceu no Egito. São essas formulações espontâneas que vêm pelos ditados, pelos provérbios, pelas narrativas, as fábulas, os saberes populares da oralidade. Isso aí corresponde à filosofia africana tradicional, que todo lugar tem. E podemos falar, digamos, de uma filosofia, não me lembro agora o nome, se é acadêmica ou moderna, mas para distinguir dessa, que é dessa do teor do pessoal que foi para a academia fazer um trabalho de produção formal. A gente tem hoje, um nome que eu me lembro aqui, o Severino Nguyen, da Moçambique. Tem algumas mulheres, depois eu vou passar para vocês. Tem o Ondon, houve o Rampateba, que era um espetacular. Então, esses autores que a gente vai encontrando, por exemplo, o Apiá, né? O Apiá, que escreveu Na Casa de Meu Pai. Tudo que eu li naquele livro lá, o que mais me chamou a atenção foi quando ele registrou que a filosofia é a mais branca das ciências. Ou seja, é justamente no ambiente da filosofia onde o pensamento sobre os pretos e dos pretos vai encontrar maior resistência, porque é o bastião de resistência do eurocentrismo, né? Do tradicionalismo, do atavismo, e até, em muitos casos, do escárnio quando se fala em filosofia africana. Eu me lembro que quando eu fui falar disso em situações, não vou mencionar o nome de pessoas que estão vivas, mas as pessoas dizem, deixa de bobagem, rapaz, lá na África eles estão estudando Kant, estudando Hegel, estudando a filosofia. Não tem essa negócio de filosofia africana, tem a filosofia. E depois eu vi as pessoas se reunindo lá, falando assim, bom, então vocês da filosofia francesa fazem isso, vocês da alemã fazem aquilo. Eu perguntei, e a filosofia negra africana não vale? Você está radicalizando, meu. Então, nesses termos, a filosofia hoje
ponto de vista de filosofia grafada, ela está acontecendo na África. No Brasil, nas Américas, está vendo uma filosofia da afrodiáspora. Tem muitos diálogos com os irmãos que estão fazendo por lá. Então, é uma coisa que está mudando. Devagarinho. Na época eu comecei a mexer com isso, a gente não achava nem na hora de botar no buscador, não aparecia isso não. Na internet. Não achava. Melhorou muito. Não sei se o pessoal tem perguntas, mas eu tenho várias. Não conheço. Muito obrigado, professor, pela palestra. Eu estou muito emocionado por várias questões. Assim, essa semana para mim foi muito intensa, mas também porque várias coisas que você falou eu já vinha tentando elaborar no meu projeto de pesquisa. Principalmente com relação, eu estudo o Lucas de Marx, eu busco estabelecer no Marx uma relação do que é esse humano. Eu encontrei lá, acho que até o Geraldo participou da vez que eu fiz a comunicação, a definição de humano no Marx, ela exclui o europeu. E o europeu é um agente desumanizador. Quando eu vejo a sua fala, assim, para mim reflete que eu não estou falando bobagem. É possível enxergar nisso um diálogo muito maior que a gente estabelece. Assim, como que a filosofia europeia é tão dependente desse diálogo com a filosofia africana. A gente teve várias apresentações aqui. Uma delas foi de um colega nosso que participa, um coordenador do grupo também, que é o Marcos Antônio de Defrantes. Ele é negro, praticante de candomblé, está fazendo doutorado em filosofia agora, e ele estuda Spinoza. Mas ele estuda Spinoza porque ele fala que é o único autor europeu que não tem eu. E ele quer falar que não tem subjetividade lá. E briga com o nosso orientador para mostrar isso, que lá não tem subjetividade. Inclusive briga com o pessoal de São Paulo lá. Não sei, eu estou muito emocionado, não estou conseguindo. Mas várias coisas que me vieram à cabeça, assim. Só você falou da questão do Ubuntu, e no reflexo no samba, no quilombismo. Aí, a minha companheira, ela é negra e ela participa de projetos estudando quilombolas. E nos últimos 2-3 semanas eu estava ajudando ela a revisar o TCC dela em cima de quilombo. Então, para mim, isso conversa muito com o que eu vi ela estudando lá e também emocionou mais ainda. Assim. Até ela queria vir hoje, mas por conta desse ano que a gente teve, ela não conseguiu vir. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais. Você falou do samba como essa expressão cultural do Ubuntu. E você também falou um pouco do axé, dessa relação do axé com a cultural. Tem muitos sambistas. A Alice Brandão, eu acho que é o maior exemplo disso, que ela trabalha muito esses conceitos do candomblé dentro da música dela. Minha filha fez dissertação Ubuntu e quilombismo na música de Alice Brandão. Aí levantou os conceitos do Ubuntu, aí pegou do livro do Dias do Nascimento do quilombismo, categorias que estão lá, a biografia da Alice, e para mostrar que em letras dos sambas dela, aqueles fundamentos, aqueles valores estão presentes. Pegar a música Zé do Caroço, por exemplo. Né? A música Zé do Caroço é um negócio fantástico. Ela conta que Alice Brandão, não sei se você conhece, uma cantora negra, carioca, deputada estadual em São Paulo, uma mulher homossexual, assumida, extremamente de bem com a vida e com o mundo, e de um espírito de luta, de resistência à opressão, é uma coisa fantástica. Aí a Alice, ela conta que quando ela compõe, já vem para ela assim, letra e melodia. Então ela conversava com um amigo e ele começou a relatar que lá em Vila Isabel, no Morro do Pau da Bandeira, havia um cidadão fazendo um trabalho espetacular. Botou umas caixas de som por cima do barraco dele e editava lá um programa
radiofônico, né? Que ele usava para orientar o pessoal da favela. Então ele falava de produtos que eram vendidos na feira, preço dos produtos, falava de situações. Tem gente que precisa de uma cadeira de rodas, tem não sei o que, fez um mutirão para construir uma escada num morro, sem rua, sem escada. Ele conseguiu. Então era uma pessoa assim. E Zé do Caroço, porque o brasileiro é terrível, né? Ele padecia de gota, que forma aquelas protuberâncias nas articulações. Então elas vão acumulando uma substância lá e formam um carocinho. Zé do Caroço, todo mundo sabia. Inclusive há um documentário a respeito, onde um filho dele participa da entrevista, e é com esse nome que o povo sabe quem é o Zé do Caroço. Era um ídolo no bairro. E quando a pessoa comentou com a Alessi, mencionou que havia uma mulher de um militar que morava no bairro e que se sentia incomodada porque na hora da novela o Zé ligava o negócio lá e ela que não conseguia ver o direito à novela. Então ela comenta assim, que estava no trânsito, dirigindo, de repente, pá, veio a música prontinha. Então a música é um clássico, muitos cantores e grupos musicais registraram Zé do Caroço. Aí você vai ver a música Zé do Caroço, o princípio da comunidade, entendeu? A dádiva, a generosidade do cara, o compromisso com o outro, pensar no bem-estar. O cara é um quilombola, o cara é um ubuntuísta no Morro do Rio de Janeiro. Provavelmente ele nunca ouviu esse conceito, mas está entranhado na cultura, na alma dele. Entendeu? O povo brasileiro está cheio disso. E assim, você vê uma outra expressão, talvez não só na música, mas traz também, traga essa carga, assim. Eu lembro de ter visto no show do Crioulo, que era aqui em Curitiba, na virada cultural, que era uma coisa espetacular. O jeito que ele entrou no palco parecia que ele entrou em transe, assim. Porque ele entrou. Não dá pra explicar, assim, você viu que não era só ele que estava ali, que estava todo mundo junto com ele. E era a pesada da periferia, era todo mundo da periferia, você via. Esses caras, por exemplo, ele e o Mano Brown, eles vão ter que ser estudados. Esses caras são intelectuais orgânicos da melhor estética. O Brown é um dos maiores intelectuais que a gente tem no Brasil, particularmente pela habilidade que ele tem de fazer com que as percepções dele sobre o momento vivido, ele consegue transferir, assim como você colocou isso aqui na mesa. Então ele joga na mão da molecada da periferia, os noia, entendeu? Os porras loucas, lá, os caras todos estão ligados. Ele é um baita de um formador de pessoas. Eu acho que esse é um outro fundamento, porque para o africano a palavra é vida, a palavra é um ser vivo, que emerge da pessoa comunicando esse elan vital, essa força toda, né, de sentidos. Então, no povo negro a palavra é muito forte. Eu me lembro das minhas tias, nós fomos uma ocasião lá em Cuiabá, onde tem um reduto de retirantes nossos que se concentraram lá. Duas primas do meu pai, que a gente chamava de tias, já aí com seus 90 anos, eu conversava com os irmãos do meu pai sobre alguns assuntos da família, dos velhos tempos, e eles falaram, não, isso aí quem lembra são as primas lá, as meninas é que sabem, não, 90 anos, as meninas. Quando chegamos lá e foi falar que nós gostaríamos de saber disso, até foram botar roupa nova, entendeu? Se sentar, e aí começaram a falar, cara. Falar com autoridade, olhando no olho, lembrando minúcias de coisas de 70, 80 anos atrás, da infância delas, relatando o que elas tinham ouvido, entendeu, da avó, que aí você vai ver, remontava ao século XIX, lá no começo do século XIX, na voz delas ali, chegava pra gente. Então a oralidade muito intensa. O ocidental acadêmico, de papel, de registro, de biblioteca, não aprendeu a reconhecer que ali há uma tecnologia dos africanos a respeito desses conteúdos que são transmitidos assim, de boca a orelha, de uma geração para outra. Esses conteúdos eles viajam séculos, mas o ocidental gosta daquilo que está escrito, então minimiza. Aí querem saber, a gente vai falar coisas, não aceitam, porque quando é que estão as fontes? Não estão as fontes. Eu estou tentando fazer umas garatujas ali de reflexão de situação afrodiaspórica,
tomando como referência inicial essas vivências pessoais no ambiente de família, a partir do aprendizado dos velhos. E um conceito ao qual cheguei é o da fidelidade. Filosofia, na condição diaspórica, afrodiaspórica, para mim é como uma reflexividade radical. Esse ir lá nas profundidades. E essa radicalidade, ela passa pela fidelidade, pelo princípio da fidelidade. Porque os nossos mais velhos foram fiéis à vida, mesmo quando se matavam. Se você me prende vivo, eu escapo morto, mas eu escapo, e continuo vivo. Então, aquelas pessoas que deixaram essa marca, a geração que está aqui não pode ser ingrata de virar as costas e achar que não tem nada a ver com a gente. Por isso a importância dos velhos nas comunidades, para reforçar a lembrança daqueles que passaram, para imortalizar. Ali no Vale da Ribeira, o Antônio Emílio de Moraes queria fazer, lá onde tem os quilômetros, fazer uma represa. E está em construção, está uma discussão isso. Uma senhora veio fazer uma fala para a gente na universidade, ela é de lá, uma das lideranças. Aí ela falou assim, que uma das grandes preocupações deles, lá no Quilombo, era com essa represa, que ela alcançaria os cemitérios. Assim, e os cemitérios são um ambiente de vida para nós. Não tem cabimento eles recobrirem d'água aqueles cemitérios. Havia um documentário sobre Mandela, onde ele faz bem esse momento. Ele vai num cemitério e faz uma locução ao telespectador, dizendo que ele gostava de ir naquele cemitério, porque para ele era muito valioso o momento de permanência ali, porque ali estavam seus pais e os seus ancestrais. Então ele ia lá para meditar, para recuperar as memórias da onde ele tinha vindo. Então essa ideia de fidelidade, no meu modo de interpretar, ela é fundamental para a gente sobreviver na diáspora. Essa fidelidade, voltar a ouvir os velhos. Tipo, na prática escolar, eu sugiro para as pessoas, façam momentos de audição, chamem os velhos, peço para eles contarem histórias de uma roupa, de uma ferramenta, de um instrumento, de um objeto de estimação, de um retrato. Explica isso, por que isso é importante para o senhor? Por que o senhor guarda isso? De onde é que vem? Vocês vão ver o que Brasil vai aparecer, e está totalmente silenciado, ele não tem ideia, está na comunidade, o senhor não dá valor. Então, nesses termos, quando se fala da Alice Brandão, esse vínculo é um protótipo de espírito quilombista. Como foi o Abdias do Nascimento, como é o Milton Nascimento hoje. Muniz Sodré, na academia. Alguém que produz ciência o tempo inteiro. Milton Sodré, Muniz Sodré. Se tiver tempo, eu quero passar numa loja para pegar um livro dele lá. Pensar Nagô, se não me engano. Que ele está ensinando que os nagôs, que falam em Yorubá, o ato de produzir, de fazer a comida, por exemplo, acarajé, aquilo ali é um princípio filosófico. A filosofia surge daquela prática de fazer o alimento, preparar a comida. Não é assim fazer comida, entendeu? Como se fosse indústria. Não, você tem que... É uma curtição. E aí começam os conceitos, as ideias, as histórias. Nada a ver com o negócio dos livros, né? De ficar na biblioteca. Eu estou quietinho aqui, porque não dá Cara, puxa vida, será que é com hífen? Será que não é com hífen do rádio? Pena que o Defense não está aqui. Porque ele inclusive fez a apresentação para a gente sobre Darcy Ribeiro. Ele falou sobre o povo negro. Foi bem próximo. Está registrado na internet. Falou do Morenidade. Oi? Morenidade. Darcy escreveu um livro chamado O Mulo, que é uma reflexão sobre o sujeito mestiçado. O movimento negro há muito tempo se rebela contra esse nome, mulata, que deriva da ideia do animal híbrido que é infértil.
cruzam o ar com o equino, vai dar uma cria infértil. Então supunham os colonos passado que a criança nascida da relação do português com a negra não teria fertilidade, mulata. A gente se revela com isso, porque até o Vicentinho, se põe no YouTube você vai virar. O Vicentinho falando assim, que ele aprendeu no movimento negro unificado, que ele é negro. Eu não sou mulato porque eu não sou filho de mula, não sou pardo porque eu não sou pardal, não sou filho de pardal, sou negro. E essa ideia de morenidade ali, Darcy Ribeiro sugere nas obras dele que o Brasil, ao longo do tempo, vai deixar de ser preto, de ser branco, vai ter um tônus mediano aí, ele chama de morenidade, uma cultura hibridizada e tal. No imaginário das elites brasileiras, a meta é extirpar a presença de negros no território. Vários estudos isso está demonstrado, incluindo uma fala do tal de João Batista de Lacerda, se eu não me engano, que está no livro do Thomas Skidmore, Preto no Branco, da década de 70. O Thomas é um brasilianista, fez aquele trabalho aí que foi muito apreciado. Naquela obra ele diz que esse João Batista de Lacerda foi representar o Brasil no Congresso de Raças em Londres e anunciou que o Brasil já tinha uma experiência, uma expectativa de que no intervalo aí de 4 gerações, mistura de negros e de descendentes com pessoas brancas, o Brasil ficaria branco. A pessoa ficaria branca em 4 gerações. Né? E ele foi severamente advertido quando voltou aqui, deu reclamação à imprensa, intelectuais reclamando e tal, porque a ideia de estou me ligando aqui, cara. Pronto. A ideia que eles apresentavam lá era para esperar 4 gerações, corresponderia a 100 anos. 100 anos é muito tempo, cara. Tem que ficar branco antes. O país tem que ficar branco antes. Demorar muito. Então, os processos de genocídio do povo negro brasileiro, Abdias do Nascimento, ele coloca que o embranquecimento é um mecanismo de erradicação da presença do negro. Aos poucos vai sumindo pela desmilinização, etc. Aí a outra coisa é a violência física, de diversos modos, violência policial, violência do tráfico. E no meu entendimento, esse pacote de legislação do Temer, do contingenciamento de verbas e tal, que o governo vai deixar de investir e vai transferir para a iniciativa privada via essas OAS, etc., serviços de saúde, previdências, coisas desse nível, vai replicar negativamente de forma assim espantosa sobre o povo negro, que é o mais fragilizado, aquele que dependeria de uma ação do Estado por conta de ter chegado na disputa pela sobrevivência, chegou com um déficit de 400 anos. E aí, com esse déficit, como é que vai dar o passo seguinte? Então a gente vem a duras penas fazendo um exercício de superação. Com essas políticas corretivas, como essas tímidas cotas e outras, ameniza-se. E as pessoas não precisam de grande coisa, não precisam de dono, precisam de oportunidade. Reconhecimento e oportunidade. O que está indo agora? O governo criou um a priori, que é um fosso no futuro, de solapamento dos direitos, das possibilidades, e os negros que envelhecerem e chegarem lá vão apodrecer nas calçadas desses hospitais, desses centros de saúde. Não tem dinheiro, o Estado não investe em nada, não vai ter médico, vai ter o quê? A gente vê que é um ingrediente de grande inteligência técnica, de racionalização instrumental dos golpistas, de operar para apressar aí a eliminação do negro no Brasil.
Coisa que vocês, acho que, sei lá, vocês já ouviram falar assim. Quando meu filho sai de casa, a gente reza. Quando ele vem, ele estuda fora, estuda na Unila. Ele gosta de estar aqui pelo Largo da Orne e tal. Não ele fica muito, mas de vez em quando ele vem aí, pega um amigo, encontra uns amigos, vem tomar um gelado e tal. E aí a gente sabe da ação da polícia e da ação dos skinheads, que continua até agora dando corridão em pessoas, soco em inglês, tiros, assim. E o alvo preferencial são os pretos. Acordar de madrugada, tem não chegou. Deveria ser uma coisa assim, né? Saiu para brincar, eu vou dormir porque tá com Deus. Mas numa sociedade racista como a nossa, não dá. Eu também acho emocionado com o que a gente veio de um congresso de filosofia da libertação e também filosofia africana, inclusive um dos principais da mesa na parte africana, provavelmente foi o Severino, acredito que seja a mesma pessoa. Não é? No Moçambique? Teve lá, em Moçambique. Foi em Porto Alegre? O congresso aconteceu em Valença, aqui agora, faz poucos dias. Eu tive a honra de representar um pouco o nosso grupo aqui, que é esse estúdio, e me tocou muito que lá em Valença, na frente de Salvador, a única tristeza que eu tive é de não poder ver os padres, que são amigos meus, ter visitado os centros de candomblé. Eu queria ter feito também uma visita, uma pesquisa, porque Salvador é um fenômeno, como o senhor. E falando também, antes de continuar, é uma honra poder ter esse conteúdo de uma forma sublime, nobre. Pena que poucas pessoas vieram, ainda bem que está sendo gravado, que é um momento ímpar na vida da gente. O fenômeno do brasileiro, segundo a fala, já no âmbito de um pouco mais na linha da filosofia africana, até negros dos Estados Unidos vieram, há um tempo atrás, fazer um estudo da identidade brasileira, que tem esse âmbito também, no sentido o senhor falou do axé, o Lodumaré, né? A questão do Lodumaré, esse Deus criador que tem essa ancestralidade africana. 200 negros dos Estados Unidos vieram fazer um trabalho em Salvador, que são mais tempo atrás, estudar o fenômeno que é essa raiz africana, que perpassa pela transcendência, que nos Estados Unidos é diferente, a colonização se deu de uma forma diferente. Mas a pergunta que eu trago, assim, se o senhor pudesse comentar um pouquinho mais, até eu achei fantástico a fala que o senhor fez a questão do axé. Eu já conhecia um pouco, mas não com tanta profundidade. De fato, isso o senhor já começou a comentar, uma preocupação que nós temos, nós estamos vivenciando. Aí eu traria um pouquinho um dos meus estudos, que é Dussel, dessa negação à transcendência, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a arte, que tem a ver com a dança. Mas no momento que estamos vivendo, parece que é um retrocesso, parece que e Dussel vai dizer, na parte da arqueológica, que se negar o sagrado, a transcendência, mata-se o povo. E, pelo que eu percebi que o senhor trouxe para nós, essa africanidade, ela é profundamente transcendente. Ela está próxima, não tem como separar o fazer o alimento com a mística, né, de toda a importância daquilo. Se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre, porque daí como falou do Lodumaré, já tem a ver mais com a África também, né? Se o senhor puder comentar um pouquinho assim, dessa a dificuldade, a presença então dessa espiritualidade vivenciada ali, o candomblé, os orixás, que em Salvador eu presenciei muito, mas também da preocupação que nós estamos tendo com esse desmonte estatal, um retrocesso aos direitos, né? Eu não sei se é até uma pergunta, um clamor, uma partilha,
né, o senhor que conhece esse processo, que eu estou entrando agora, o meu conhecimento é mais na filosofia da libertação, agora que estou conhecendo um pouco mais, né, e esse congresso lá que foi dentro de um quilombo, então foi um processo de descolonização vivenciado, né, com a comida baiana, então foi um espaço acadêmico, a Universidade da Bahia que foi para o quilombo e teve esse congresso. Até eu senti agora até a ausência de uma pessoa, né, como o senhor, fazer parte, a somar, mas mais de tudo quero agradecer e dizer que é uma honra, é um momento assim único na minha vida com pesquisa, também dialogando com a filosofia africana. Uma ocasião me convidaram para fazer uma conversa num programa da TV Cultura, alusivo a 20 de novembro e tal. Aí na hora do compor lá a participação, uma pessoa que estava ali era Palmira, que estava uma mulher negra que estava trabalhando na CEPIR, que era a Fundação Palmares, veio como representante do governo, na época do Lula. O jornalista, se não me engano, chamava-se Beto, não sei se é o nome dele, conduzia o debate. E havia uma senhora de Londrina, sacerdotisa do Candomblé, chamada Iá Mucumbi. Iá significa mãe. Mãe Mucumbi, que foi vítima de uma chacina de um maluco lá na própria casa. Um sujeito enfurecido matou 4 mulheres. Na casa dela matou 3. Ela, a neta e a mãe dela. Numa lâmina. E a Mucumbi, num dado momento lá, ela fez uma declaração que para mim me libertou de uma quantidade de ignorâncias, mas muito discreta. Ela falava assim: gente do Candomblé, você nunca vai encontrar uma pessoa do Candomblé fazendo apostolado, batendo no portão. Nós não temos essa preocupação. Não vamos. No entanto, quando as pessoas procuram nossas casas, nós as recebemos como filhas e filhos. É o que acontece. Então, no Candomblé, a ideia que está posta pela prática cultural é que é uma relação de família, é uma comunidade. É mais que religião, é uma cultura que se vivencia naquele ambiente. Lá em Salvador eles me explicaram assim: em África, na antiga, na época do anterior até aos colonos, uma coletividade ela era vinculada a um orixá, por exemplo, Yansan. Um outro complexo, um outro grupo era vinculado ao Oxóssi, a Xangô. Todos os habitantes estavam vinculados àquela entidade espiritual, aquele orixá. No caso do Brasil, foram trazidas pessoas de diversas regiões e, de repente, numa mesma senzala, você encontrava pessoas de vários ambientes distintos. Então, até a ideia da riqueza do espírito do Ubuntu, né, de compatibilizar de tal modo que numa casa de Candomblé, como eu vi lá no terreiro Casa Branca, o terreiro mais antigo que tem em Salvador, tem 400 anos. Aí um amigo... O padre Josival recomendou sobre um amigo que estava me guiando lá, ele era da Pastoral do Negro, e ele participa desse terreiro. Nós fomos lá para uma festa de Ogum. Então ele falou: vamos chegar um pouco antes que quero que você fale com a minha mãe. E aí o labirinto dentro da chácara lá, uma casa e outras pessoas moram naquele terreno lá, tem várias residências e um barracão onde acontece a festa dos orixás. Então nós estivemos lá conversando com a sacerdotisa, assim, longamente. E interessante, todas as casas onde eu estive, incluindo lá, eu fui acho que em 3 terreiros de Candomblé, fui depois numa ONG, estive num outro ambiente lá com uma irmandade.
que me apresentou para esse povo foi um padre, meu amigo, um frei franciscano, preto, que mora lá perto do Pelourinho. Ele é um dos coordenadores da Pastoral do Negro. Aí me apresentou para o Almir Menezes, que é um dos leigos dentro daquele grupo de pastoral. E este homem pacientemente me levou em vários lugares, inclusive para conhecer uma pedra sagrada, é dedicada a Xangô, a pedra de Xangô, que é enorme, são duas pedras enormes que se encontram e elas se equilibram. Inclusive eles falam que houve um momento em que o prefeito planejava uma rodovia e estava no plano de explodir aquela pedra. Aí deu conflito com o pessoal dos terreiros, foram para cima, fizeram manifestações e tal. No dia que a gente esteve lá, a pista pronta, passa bem ao lado das pedras. Me levou lá na casa, no terreiro da Casa Branca, Mãe de Santo, como nos outros lugares, me recebeu como se eu fosse um parente. É um professor, ele veio do Paraná, está aqui fazendo um estudo sobre a nossa ancestralidade. Então ele veio aqui por conta desse interesse. Aí ela me mostrou uns 300 dentes e me disse assim: o que a pessoa quer saber? E aí falei, bom, eu já estava também emocionado, né, com aquelas circunstâncias todas lá. E ela passou a me contar a história do terreiro. E eu conhecia o pessoal do terreiro Axé Opó Afonjá, que é muito, muito famoso. E todo mundo conhece o do Gantuá, onde teve a Mãe Menininha, que teve muita música para ela e tal, que é celebrada no imaginário do cancioneiro popular e tal. Então, eu sabia do terreiro do Gantuá e do terreiro do Axé Opó Afonjá. Aí ela me olhou assim, e falei disso para ela, eu não sabia da Casa Branca. E tem lá um desses terreiros, tem pelo menos 150 anos. Não sei se é o Afonjá, depois de 150 anos. Aí ela me deu um sorrisão e falou assim: pois é, as irmãs que fundaram aquelas casas, elas se formaram aqui. Terreirão. 400 anos. Aquelas mulheres têm um poder dentro de Salvador que é um negócio impressionante, um poder invisível. Sujeitos vão lá e elas dão as diretrizes de dizer assim, pelo preceito, pelo que o orixá determinou, você vai ficar tantos dias sem comer tal coisa, vai ficar tanto tempo sem manter intimidade com a sua mulher, e tal, etc. Volte aqui para fazer isso e aquilo. E as pessoas serenamente vão cumprir os preceitos. O orixá falou, minha mãe disse. Já era. Então, aquilo que marca o estilo de convivência dos africanos deriva disso que você falou, dessa certeza de um Deus bondoso, que os teólogos chamam de Deus ocioso, porque os teólogos ocidentais, ele designa funções para seres que são de sua própria criação, os orixás, e determina que eles façam coisas, como por exemplo, uma das narrativas da criação, não me lembro exatamente nos detalhes, mas assim como se fosse quase um esqueminha, o Ludumare chega para Orixalá e diz a ele: olha, isso aqui é o saco que tem tudo que é preciso para fazer o Aie, que é a terra. O Ilê Aie é a casa da terra. O Ilê, vou lá no seu Ilê, vou lá na sua casa. O Aie é a terra. O Orum é para onde a gente vai depois da vida na terra, ou de onde nós viemos antes de chegarmos à terra. No Orum estavam os orixás, e o Olodumare chama um deles e diz: olha, vá com isso daqui e você tem tudo que é preciso para criar o Aie, criar a terra. Mas antes de você ir, você prepare uma oferenda para Exu, que é ele que cuida das estradas, dos caminhos, para ele abrir os caminhos para você, dê um agrado a ele. Pode deixar lá meio teimosão, ele passou direto. E o Exu viu ele passando, falou, ele nem fez nada, passou, não falou nada, não pediu licença.
Ele andou bastante, se cansou. Aí chegou onde tinha uma palmeira. Ele sangrou a palmeira, colheu a seiva, fez um vinho e tomou um porre total e dormiu pesado. Aí o Exu chegou, ele dormindo lá, tudo bem. Foi lá onde estava um outro orixá chamado Oduduá e disse ao Oduduá: olha, ele está dormindo, o saco está lá. E o Oduduá, que é um orixá feminino, veio, se apossou do saco e criou o Aie, criou a terra. E ficou esperando com o exército. Na hora que ele descobriu, ele vem doido. Quando ele acordou e não achou, ele voltou lá para falar com o Olodumare. Olha, sumiu e tal. Sumiu porque você dormiu, você não agradou a Exu. Mas está feito. Então agora pega isso daqui e faça os viventes. Deu um outro composto para ele lá, para ele criar os viventes. E ele desceu com um exército. Então, as duas lideranças, o Oduduá e o Orixalá, e agora? Como é que vamos fazer? Em lugar de brigar, fizeram longas reuniões, conversaram e acharam que ficar brigando não ia dar interesse nenhum. Acharam melhor fazer uma composição. Ele completou a criação com os viventes todos e passaram ambos a cuidar do Aie e de seus habitantes. Do que está posto, os princípios que estão implícitos e transferidos para o cotidiano vão sugerir que, primeiro, tudo deriva de uma bondade radical da vida. Há uma divindade de uma bondade radical e que garante, sustenta e faz com que tudo isso seja. Outro, a materialização dos entes criados, ela se dá pela mão do macho e da fêmea. Por isso, o homem e a mulher são chamados a uma conjugação de forças para cuidar da vida. Na prática, o fundamento de que está no mundo mais para compor do que para disputar também está presente na narrativa. E aí você vai vendo os fundamentos que depois eles materializam para ensinar, quando fazem a narrativa, para dizer: olha, então você presta atenção, viu? Faça isso, faça direito. E aí vão corrigindo as pessoas no cotidiano. São muitas as narrativas, naturalmente, tem as suas nuances, variações, às vezes contradições, mas elas expressam inclusive o fato da dinâmica que a história carrega, né? Que elas explicitam momentos do vivido das comunidades que estão nesses jogos. Então, no caso do Brasil, aquilo que a gente tem a oportunidade de presenciar é que os povos negros africanos, apesar de todas as formas de opressão física e psicológica, moral, o trabalho ideológico pesado, sobretudo dos padres, isso acabou, de certo modo, exercendo um poder de confusão, de adoecimento mental, não só no Brasil. No livro que Fanon escreveu sobre a Martinica, sobre os negros martinicanos, ele demonstra claramente que o colonialismo fez uma devastação no interior, nas pessoas. No Brasil não é diferente. Você vai encontrar isso aqui no Brasil e na África. Por exemplo, em África, doenças do racismo. Uma novela que passava no canal de serviço certo dos bispos, uma novela feita em Angola. As negras angolanas com cabelo assim, maravilhoso, entendeu? E aquilo lá, segundo minha filha me explica, são apliques, cabelos comprados, né? Cabelos pintados. A minha amiga lá da UEL, professora que conduz os trabalhos lá no NEAB da UEL, Maria Nilza, ela passou um período numa região da África. Na casa onde ela foi hospedada, a senhora anfitriã, que era uma muçulmana, usava um creme removedor de melanina para ficar com a tez mais clara. Na Nigéria, na Jamaica, eu li sobre isso também.
os jornalistas alarmados, que os atletas famosos, autoridades, os músicos, indo para a mídia dizer que as pessoas não deveriam usar aquilo, porque eles fabricavam em casa, tipo como se faz sabão, a sogra fazia sabão, fazem um tipo de uma pasta que passa no corpo, depois quando tira ela carrega a melanina. As mães chegavam a fazer isso com recém-nascidos, bebezinhos. E aí, olha, isso dá câncer, faz mal, não sei o que, você, mas para ficar branco vale a pena arriscar. Então ela falava assim, as dobras do dedo, nas juntas, na região, a melanina não sai, então fica uma situação lá estranha, né? Cabelo alisado. E pela incidência do raio solar, as fístulas, as feridas, que é o processo de morte celular e tal. Então isso acontece por conta do problema mental, que o Steve Biko dizia lá, né? A consciência negra é recuperar aqui, na mente. Quando a pessoa aceita o parâmetro de que o ser branco é a referência e deve ser a meta, a pessoa entra em processo de doença, e esse tipo de situação. Ou então, outro dia num debate ali, era um pessoal LGBT, estava fazendo uma reflexão, e uma pessoa, quando percebeu essa dimensão no processo de análise, fez uma constatação espantosa. Olha, eu sempre procurei uma pessoa branca para namorar. Nunca tinha me passado pela mente que, na verdade, era um desejo de eu estar me apossando da brancura branca. Nem que fosse pela simbologia da outra pessoa que está do meu lado. Eu não sou branco, mas é a minha companheira. Então, a ideia do no Brasil é chamada ideologia do embranquecimento, pesadíssima, é uma das causas mais terríveis das nossas doenças psicológicas. Alisar cabelo, operar nariz, essas coisas todas, né? E os mitos, as fantasias, as pessoas, é uma coisa horrível, aquela coisa do hotentote. Achar que todo homem negro é pausudo, é bom de trepada, que toda mulher negra é puta, entendeu? Que ela é insaciável. Isso está no imaginário popular de uma forma louca, e as nossas crianças são acreditas com essas imagens, cara. Teve um menino que ele veio da África, fez curso de filosofia aqui, chegou em casa um dia, assim, beirando o pranto, decepcionado, deprimido, porque uma amiga, depois de muito tempo, conversa e tal, trabalhava junto, fazendo trabalhos, aí um dia ela, para tirar a curiosidade, queria ver a anatomia dele para ter certeza se era verdade. Aí ele falou para ela, eu não sou um animal. Não sou um animal. Chegou em casa deprimido. Eu tratava aquele menino como meu filho. Ele está de volta aí passeando, depois de vários anos que ele voltou para casa. E aquela foi uma experiência assim que me impressionou pela dor que ele trouxe. Então, o exercício da filosofia, nesse aspecto, eu concordo com o padre Montoya, acaba sendo um esforço para recuperar uma ontologia que nos restaure a dignidade do nosso ser, que nos desvincule dessas etiquetas socialmente fabricadas, negativadas. E o negro chega no Brasil pós a Lei Áurea com esse negativo, e as regras societárias são todas elaboradas para manter esse negócio. Então acabamos tendo que reinventar os nossos espaços, e o nosso Ubuntu funciona nas nossas quebradas. Por exemplo, eu morei em Curtiço, em São Paulo, muito tempo. Lá em Curtiço é um inferno. Você põe um ovo na frigideira, aparecem 10 crianças olhando o que o seu garfo faz. Negócio. Então, a política da canequinha no Curtiço é vital. Chega uma visita na sua casa, você não tem uma xícara de café, a criança sai com uma canequinha, com uma xícara, daqui a pouco tem café na mesa. Há um mistério, a solidariedade entre as pessoas é uma coisa fantástica. Morreu o camarada, morreu a mãe, a criança continua tendo atendimento de alguém que faz maternidade e paternidade para ela, sem passar por burocracia do Estado. Direto. Meu avô criou não sei quantas pessoas. Bem, eu acho que está tentado já a hora, mas queria só dizer assim que excelente essa tua
exposição. Na verdade, a gente está aqui para aprender, porque a nossa cultura acadêmica, na verdade, ela está pautada em outros princípios, né? Chamei o Igor outro dia para uma banca, foi difícil o negócio, porque de fato é difícil, né? Porque no fundo a cultura acadêmica, ela está... Só eu acho que assim, talvez pudesse fazer uma avaliação que é importante fazer também, assim como o Paulo Freire por muito tempo ficou fora da academia, não era bem visto, enfim, né, não tinha presença do ponto de vista até do legado, enfim, teórico, cultural, pedagógico dele, né? Depois de um tempo passou a ser absorvido de uma maneira muito forte, né? Tanto é que a MBL, o MBL e tantos outros grupos, né? Esse pessoal da Escola São Partida, tem no Paulo, tem no Paulo Freire, no Gramsci, os seus, né, principais inimigos, né? Mas o fato é que assim, o que eu quero dizer com isso? Pode ser, né, é incrível. Um bando de imbecil falar coisa que chegar. Claro, a gente sabe que a questão ela é ideológica. Aí o que eu queria dizer, assim, por exemplo, o fato de haver no próprio curso de filosofia aqui, né, agora, mais recentemente, a questão de uns 6, 8, talvez um limite de 10 anos, ou talvez um pouco menos, eu não sei dizer exatamente, espaços, né, fissuras, né, para orientação de trabalhos, até grupos de estudos, né, absorvendo, vamos dizer, os temas, né, como esses, né, revela de alguma maneira que a ideia a própria contradição, vamos dizer assim, no campo institucional, ela vem caminhando, vamos dizer assim, favoravelmente a estabelecer uma contrapartida à epistemologia hegemônica, né, ocidental, né? Não te parece? Bom, não vou te fazer essa pergunta, porque você já, de certa forma, a coloca, é uma preocupação, mas eu quero dizer que com os governos Lula e Dilma, principalmente, nós tivemos, de fato, uma possibilidade aí maior de que essas vozes e essa presença, vamos dizer assim, de diferentes perspectivas viessem a romper um pouco o cerco fechado, né, da academia e tudo mais. Porque na tua avaliação, evidentemente, fica claro que ainda está muito longe, e eu tendo a corroborar, né, evidentemente, de que a gente venha a curto, médio prazo, a ter de fato uma absorção, vamos dizer assim, de uma outra perspectiva, no caso, pensando aqui a partir da filosofia, né? Até eu propus ao Altair que fossem os livros didáticos de filosofia para verificar, por exemplo, como é que é essa questão da filosofia da libertação, ou como é que a filosofia latino-americana de alguma forma está presente, não é, nas escolas por meio dos livros didáticos, né? Porque haja visto o fato de que eles são materiais que de alguma forma chegam a todas as escolas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer, independente do resultado disso, enfim, da pesquisa ou dessas pesquisas, parece que hoje dá para dizer mais tranquilamente que a própria academia, embora ela reaja, embora ela ainda seja hegemonicamente pautada numa perspectiva eurocêntrica, de uma visão marcadamente, no caso da filosofia, assim, conceitualmente circunscrita, né, por verdades, não é? E que, de alguma forma retórica, mesmo eu escrevi, tantos outros escreveram, ou repetiram, ou não ao escrever não pensaram bem, de que talvez hoje eu mesmo faço uma revisão, ou seja, já não posso mais falar que a filosofia é grega, né, no sentido próprio.
E é uma questão assim, que se você olhar para. Se você olhar, você está olhando os livros do. Pode olhar toda a introdução dos livros, do livro de regra, vão dizer, vão abrir a introdução do livro de idade, vai dizer isso. Está lá, está escrito. Ponto. É uma verdade tácita. Então, acho que o fato de você trazer por uma outra perspectiva, até a gente abrir um pouco esse campo de pesquisa, essa radiografia que se nos deu. O que representa para os racistas europeus reconhecer que o princípio da sua formulação teórica ele vem do ambiente dos pretos. Mas o que eu achei interessante quando você falou, o fato deles não reconhecerem, né? Eles esconderam isso. Né? Eu acho que é um princípio da falta de autenticidade, né? Que você está chamando de fidelidade, né? Ou seja, o sentido do princípio mais forte, né? Digamos, pensado, ancorado sobre essa perspectiva. Então, assim, tem muito jogo escondido nesse processo, né? Tem muita, assim, eu estou assim pensando. Platão ele era mais sereno, ele menciona nos textos dele mais algumas relações. Ele fala dos africanos, agora tem gente lá que. De qualquer forma, eu queria só concluir, foi bem extremamente importante. O teu nome surgiu aqui na roda, né? A gente decidiu conjuntamente, né? E acho que isso sempre é um princípio que o grupo tem feito, né? Que ninguém pauta os encontros assim a partir da sua cabeça, do seu ego, do seu iluminismo, né? Então, bem importante e talvez pensar, né, para frente como é que a gente pode, nos anos seguintes, para ir aprofundando esse debate, porque a mim ele também muito me interessa. Tem uma curiosidade de saber como é que o Dussel, por exemplo, dialoga mais marcadamente, né, como você está estudando, não é com até porque ele tem toda uma teoria assim, no sentido de questionar o eurocentrismo, mas há quem diga que, em certa medida, ele também ainda é muito eurocêntrico, então, e tudo mais. Mas, enfim, não é para responder, é muito mais para a gente pensar para frente, entende? Para a gente pensar para frente. Mas é legal. Professor, eu sei que a gente pediu muito para você participar do nosso grupo. Isso seria legal. Seria muito bom para a gente se pudesse participar mais ativamente, mas se pudesse ser um consultor para a gente assim. Quando a gente monta a nossa tabela de apresentações, a gente está buscando fazer 8 por ano. E a gente quer distribuir isso de uma forma que quando a gente formou o grupo, a intenção é tentar dar um complemento para a formação da filosofia aqui integrada. A primeira coisa que despertou para a gente é que não tinha filosofia latino-americana. Exatamente. Mas a filosofia africana também. Não, é outro ponto. Né? Claro. Se a gente pudesse conversar com você, com esse trabalho aqui, poderia fazer essas palestras. Acho que eu dei uns 2 arquivos para você. Um deles é o plano de ensino de um professor da UNB, que ele deve ter ido lá na Bahia, o Anderson Flor Nascimento. Sim. Ele me contou que quando o colegiado do curso de filosofia se reuniu para deliberar se ofereceriam a disciplina de filosofia africana, ele avisou os colegas que assim, eu vou gravar a votação. Isso aqui é um ambiente público e depois eu vou comunicar ao público o que foi decidido. Isso mesmo. Aí aprovaram. Claro. Então, porque tinha resistência, né? Claro. E ele é o professor responsável. Então ele fez um programa de curso, ali tem literatura, os temas e tal. Aí passei o arquivo. Isso é bom. Inclusive tem materiais, né, professor? Tem materiais de filosofia africana hoje já. Isso tem um site dele, acho que eu coloquei lá na bibliografia, você entra, filosofia africana, o Ibli, não sei o que lá, o servidor. Acho que já andaram circulando no Facebook também. Então o Anderson Oliveira aqui tem muita coisa, ela tem livros, teses, dissertações, artigos, muita coisa. O professor Severino falou. Que a ideia, exatamente, falou também,
Não, Silvino daqui, Antônio Joaquim Silvino. Só para separar. Perfeito. Então, mas assim, acho que a provocação do Lucas talvez seja a gente dar mais organicidade ao próprio grupo, no sentido de que aqui é um espaço de formação. Hoje então, o grupo todo não está, mas a ideia é criar de fato um grupo que possa permanentemente se ocupar. Como lacuna da formação, não é? Consistente, né? É difícil, eu vou te dizer que mesmo assim, se puser isso. Em alguns lugares eu vou gravar a votação, vou publicizar, os caras não estão nem aí. Aqui eu acho que não estão nem aí. Nem a gravação. Nem a gravação, nem nada, porque é tão tácito o troço. É tão, tirando a sensibilidade de um outro professor, caso do Marco Antônio. O Marco Antônio, ele era cantiano de formação? Ele era, mas ele foi nosso aluno. Ele foi orientando no Viveiro de Castro, agora está sendo orientado pela mulher do Viveiro. Ele é o único que dá espaço ali para o pessoal que quer fazer alguma coisa diferente. De filosofia ameríndia, filosofia latino-americana e filosofia africana. E começa também já a pensar questões. Quando o colega veio falar sobre a questão indígena, sim, muitas coisas que o professor falou, parte as questões. Não são coisas separadas. A natureza, um indígena e um afro. Então as coisas vão, como é que eu vejo a terra, como que eu vejo o indígena ver, como é que o africano vê. Até um aprendizado mais um aprendizado para o eurocentrismo que diz, não aprenderam nada com esses dois cernes que estão. Ou então muitas coisas começam. Eu estava falando, eu estava lembrando da fala dele, ele também outros nomes, né? São outras nomenclaturas, sentido, mas é a mesma questão que envolve esses povos que é muito mal estudado e estereotipado em todo sentido, né? Fazer uma sessão dessa lá na chácara, né? Isso. Fazer lá, né? Com a comida. Descalço, tal, né? Comida. Bacana isso. Pode a pressão fácil.